Mais uma semana juntos, começando aqui com você no Novo Tempo, o programa Escola Bíblica, e essa semana é um tema que mexe muito com a nossa sensibilidade, com o nosso coração, com questões que realmente ferem o ser humano, mas que trazem esperança. Vamos falar sobre a morte. A morte, de fato, é o fim da jornada? Muita gente diz assim, ó, morreu, acabou. Não tem mais nada, não tem mais esperança, não tem mais perspectiva. O ser humano viveu o que tinha que viver e a partir daí só vive a lembrança no coração. Outras pessoas dizem que quem morre não morre. E outros dizem ainda que apesar da morte existe esperança. A gente vai entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre esse tema que é tão importante para nós e que traz uma experiência de esperança em cada coração. A partir de agora a gente começa mais um programa Escola Bíblica junto com você ao vivo aqui na Novo Tempo. A partir de agora, até já! Em definitivo, o programa Escola Bíblica com você hoje, segunda-feira, e a gente sempre começa às 8h30 em ponto com você ao vivo e, claro, tem a reprise também nos outros horários, às 4 da manhã, para quem acorda mais cedo ou, de repente, trabalha na madrugada ou passou o finalzinho da noite ali acordado também, ao 12h30, sempre no dia seguinte. Por exemplo, hoje, esse programa ao vivo, segunda-feira, 8h30 da noite, ele é reprisado terça-feira, 12h30, tá bom? Então a gente vai recebendo pessoas de todos os cantos, em todos os horários, das mais diversas possíveis, do Brasil, fora do Brasil, de várias denominações também. Vamos fazer o seguinte, escreva pra gente, a gente está transmitindo pelo Facebook agora e você pode dizer de onde você é, qual a sua cidade, qual a sua denominação, o que você tem estudado, quais os temas você gosta de estudar. E essa semana a gente vai falar sobre algo que eu mencionei logo no início, sobre a morte, né? O que acontece 10 minutos depois da morte? Você pode imaginar isso? Tem alguma coisa diferente que pode alcançar o ser humano logo após a morte, minutos após, segundos após? Não sabemos, mas sabemos através da Bíblia. Por nós mesmos não, mas a Bíblia diz e é isso que a gente vai estudar ao longo dessa semana, tá bom? Deixa eu dar 2 recados para você. No mês de agosto, a gente vai começar uma temporada nova, tá? Então você já pode ir se preparando para essa temporada. Já estamos praticamente no meio do mês de julho. O tempo está passando rápido, né? O ano também. E no mês de agosto a gente vai estudar cada dia um capítulo diferente desse guia de estudos aqui, que é o Sábado da Criação, tá bom? Então, desde já, você já pode ir pedindo para dar tempo de chegar na sua casa aí, através do Instagram ou telefone. Você está vendo o telefone agora aí, né? 12 21 27 31 21. Liga agora, peça, fala assim, ó, eu quero o Sábado da Criação. E a gente vai fazer questão de enviar para você também. Tem o WhatsApp, que é outra forma de você também pedir. Tá bom? Entrando em contato, diga assim, quero o Sábado da Criação. E daí, a partir daí, vão pegar os dados, o endereço, todas aquelas informações necessárias para que chegue até você aí também. Por enquanto, nós estamos estudando essa temporada e temos, além dessa semana, mais 2 semanas com temas importantes a serem estudados também. Verdades para o Tempo do Fim é o tema geral e a gente vai, então, a partir dessa semana, trabalhar o tema sobre a morte, tá bom? Vamos orar juntos, vamos abrir o nosso coração para que Deus nos ensine, para que Ele nos oriente, que a palavra dEle esteja viva e ardente no nosso coração. Pai de amor, bondade e misericórdia, nós confiamos em Ti e nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, pedindo sabedoria dos altos céus, pedindo que o Senhor abençoe cada pessoa que nos assiste nesse momento, que nos acompanha, e que a Tua palavra alcance cada coração nesse momento. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, de nada adianta a gente ser ao vivo se você não interagir com a gente, tá? Se você não se envolver com a gente também. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao tema, mas antes eu vou lançar um desafio para você que eu lanço pelo menos uma vez por semana aqui, que é você seguir as nossas redes sociais. Tem o Escola Bíblica através do Instagram.
e eu vou divulgar aqui. O nosso Instagram você está vendo na tela, Escola Bíblica NT, tá bom? Esse é o nosso Instagram, Escola Bíblica NT, e eu sempre mando aquele abraço para pelo menos algumas pessoas que estão seguindo a gente agora, tá bom? Então siga, se você ainda não segue no Instagram, @Escola Bíblica NT, tá bom? Então aguardo você, após o intervalo eu mando um abraço para quem começar a seguir a gente agora. Aproveita que você está assistindo ali com o celular na mão, a maioria das pessoas está, né? Entra no Instagram se você tem esse aplicativo, se você tem essa rede social e acompanha a gente aí. O que há do outro lado da porta misteriosa chamada morte? É uma pergunta que surge no nosso coração. Algumas pessoas dizem que o ser humano, ele vive após a morte. E será que essas pessoas realmente têm convicção daquilo que elas dizem? Será que a gente não está brincando com a morte? Será que a gente pode, de fato, chegar a uma conclusão por si próprio? Cada religião tem uma visão acerca da morte. Já percebeu isso? Existem religiões que elas supervalorizam a morte no sentido de que os mortos têm muito a ensinar para os vivos. Existem religiões que descredenciam isso, dizem assim, olha, a morte é apenas um sono, a morte é apenas um símbolo de algo que se foi, a morte é um processo para uma nova vida, e aí vai. Existe hoje uma verdadeira epidemia de filmes e peças sobre a morte. A gente liga a nossa TV, a gente entra nas redes sociais, a gente vê inúmeras evidências de que cada vez mais as pessoas têm se envolvido com esse tema. Vou dar um exemplo de alguns filmes mais recentes aqui, né? Filme infantil da Disney ali, né? Soul. Os outros, é um filme mais intermediário, Ghost, um filme bem mais tradicional, conhecido também. Alguns exemplos para você entender aqui que esse tema morte, ele se envolve diretamente com a nossa vida todos os dias e as pessoas têm uma certa tendência de buscarem algo relacionado com a morte. Tanto é que um dos gêneros mais assistidos nos filmes é exatamente sobre sobrenatural, sobre ocultismo, terror, né? Um dos gêneros que mais saem, tá bom? O interesse atual para esse assunto está próximo da obsessão, está na moda falar sobre morte. Existem inclusive manuais, é claro que obviamente a gente não vai divulgar nada, aqui não é o propósito, mas manuais de como morrer. E o que acontece após a morte, aplicativos que ensinam a morrer. 27 alunos, olha só, isso aconteceu no Brasil. 27 alunos de um colégio estadual, eles construíram um caixão de pinho, de um tipo de madeira, né? Entregaram no colégio como um memorial, uma criação desses alunos, né? Aqui está uma representação de um caixão aí. Colocaram dentro da sala de aula, foi permitido. E eles fazem o seguinte, ainda hoje, a gente não vai mencionar detalhes do local, né? Mas os alunos deitam dentro do caixão para meditar. E muitos deles, naquele contexto todo, é mencionado aí por outros alunos que eles dizem assim, olha, a morte é linda, é natural, é uma rosa que desabrocha e depois é jogada fora, né? A perspectiva que muitas pessoas têm, muitos jovens têm sobre a morte, né? De que é algo natural, que é algo até de certa maneira romântico também, né? Agora eu pergunto para você, o que há de romântico em se jogar fora uma rosa murcha, morta, né? Não existe nada de bonito na morte. Esse final de semana, o último final de semana agora, eu pude participar de um velório e no sábado e no domingo também um outro familiar. Um deles foi um amigo aqui da Novo Tempo, um familiar de um amigo da Novo Tempo, outro foi um conhecido também. E como é triste a gente ver pessoas, por mais que tenham esperança, por mais que tenham uma visão positiva sobre o mundo, sobre Deus, o quanto a morte destrói, né? O quanto a morte é cruel, é um inimigo, não é um amigo. É uma porta fechada, não é uma passagem. Por enquanto a gente está introduzindo esse tema, mas a gente vai ler muitos versos da Bíblia ainda, tá? A morte, ela transformou o nosso planeta no cemitério do universo, um lugar onde todos morrem. Um tempo atrás eu apresentei aqui, quem sabe muitos assistiram, uma temporada sobre
o Espiritismo à luz da Bíblia. Aqui tem uma foto minha dentro de um cemitério, nós gravamos ali uma cena naquele momento, né? E é um momento de reflexão. Hoje, mais pessoas estão mortas do que vivas ao longo da história, muito mais gente viveu e não existe mais. A menos que Jesus volte logo, todos nós iremos passar pela morte. Já pensou nisso? Ninguém vai escapar, nenhum de nós. A menos que Jesus volte logo, em algum momento a morte vai chegar até nós. Mas aqui começa o ponto que eu quero trazer para você nessa semana. Graças a Deus, há esperança em meio à morte. Há conforto. A palavra de Deus, ela fala sobre esse assunto de maneira a trazer esperança para todas as pessoas. Pode ser que esteja alguém, nesse momento, assistindo o programa, que tenha perdido alguém recentemente. Esse final de semana, agora, hoje, nos últimos meses, pela pandemia, por um acidente, por uma causa natural, por algo que você já estava esperando, uma doença, ou de repente algo que foi acidental. Mas existe esperança. O que nós precisamos é da verdade sobre a perda. E a palavra de Deus traz essa mensagem, né, sobre os nossos queridos. Uma alegre notícia da ressurreição. E a gente vai trabalhar ainda essa semana, tá? Antes a gente precisa entender por que existe essa confusão. Eu quero dar uma pausa agora, após o intervalo a gente vai voltar e eu já quero começar trazendo para você alguns textos e algumas insinuações de como as pessoas lidam com a morte e o que a Bíblia fala de fato. Tá? Serão 4 encontros, hoje, terça, quarta e quinta, que a gente vai falar sobre esse tema. Então tem muito a ser explorado. Mas de cara, hoje, eu já quero começar de uma maneira diferente do que eu costumo falar. A gente costuma falar de uma maneira suave sobre a morte, chegando a um ponto mais desafiador. Mas de cara, hoje, eu já quero lembrar você que se existe alguém que tem interesse em enganar o ser humano acerca da morte, é Satanás, o inimigo de Deus. E a primeira mentira dele foi exatamente falando sobre a morte. Após o intervalo a gente volta, é bem rapidinho e eu espero você. Daqui a pouquinho eu quero mandar um abraço para você que está seguindo as nossas redes sociais também, tá bom? A gente volta já. Já de volta, o tema dessa semana é sobre a morte, mas não no aspecto negativo, a gente vai trazer esperança para você, mas primeiro a gente tem que entender o conceito bíblico sobre esse tema que é tão relevante, tão importante também. Um abraço para você que tem acompanhado a gente. Eu disse que mandaria uns abraços aqui para quem começasse a seguir a gente nas redes sociais. Vamos a algumas pessoas aqui. A Geni Nascimento. Geni, seja bem-vinda, viu? Acompanhando a gente nas redes sociais também, o Vitor Valente, a Maria Hélia, também a Lelei Falioli, temos aqui o Ronaldo Rodrigues, Marlene Maria, Cris Conrado, Célia Souza, também a Marisa Brás, e pelo menos mais 3 pessoas aqui das várias que começaram a seguir a gente também, o João Vieira, a Lu Santos e o Carlos Rogério Firmino, pessoas que estão acompanhando a gente aqui sobre esse tema tão importante. Divulguem, se você sabe de alguém que precisa ouvir esse tema essa semana, divulgue, porque é muito importante que a gente estude. Nós vamos ao primeiro texto da Bíblia falando sobre a morte agora. Nós falamos no bloco anterior que as pessoas têm supervalorizado a morte, olhado de uma maneira e de uma perspectiva positiva algumas vezes, né? Tentando mostrar o lado bom da morte, tendo em vista que a morte é um intruso. E muitas pessoas tentam mostrar o lado bom e isso faz com que muitas outras pessoas não entendam, na verdade, esse é o termo, não entendam biblicamente acerca da morte porque não entendem que é um intruso. Olha só o que diz essa frase aqui, de Allan Kardec, um dos precursores, né, o precursor do espiritismo moderno. Ele diz o seguinte: a morte não tem nada de assustador, não é mais a porta do nada, não tem nada de assustador, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Aqui, com muito respeito e carinho a todas as religiões, a gente faz questão de apresentar o que a Bíblia diz. Essa é a fala de Allan Kardec. Que outra maneira
a morte poderia atrair as pessoas a não ser sendo uma passagem, um crescimento, um desenvolvimento. Deus alertou que a desobediência poderia gerar a morte. Eu quero começar a ler para você o primeiro verso que diz assim, Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Essa afirmação bíblica do inimigo de Deus, Satanás escondido atrás da serpente, que você não vai morrer, que você não pode morrer, na verdade você estará vivo em outro lugar, que é um estado de inconsciência, foi a primeira mensagem obscura de Lúcifer aqui na Terra. Então viva como você quiser, porque a consequência virá depois. O compromisso não é agora, ou seja, você vai pender depois a ser julgado de alguma maneira. Uma outra frase aqui também que eu quero trazer para você, diz o seguinte, no âmago de todas as suas jogadas permanece a sua mentira original, você não morrerá. Essa é a frase inicial do inimigo de Deus, que quem morre não morre. Tem até um livro sobre isso, né? Paiva Neto, o autor, brasileiro, líder religioso, e o título é Os Mortos Não Morrem. Com respeito a todos os amigos, mas a Bíblia diz o seguinte, o contrário, né? Que aqueles que morrem, e a gente vai entender isso, de fato morrem. Uma outra frase que traz essa mesma ideia apresentada por esse livro aqui, é uma frase de Chico Xavier, um dos homens mais bem aceitos no Brasil, já falecido, uma pessoa que realmente teve um bom coração. No entanto, a teologia dele não é a teologia bíblica. Ninguém morre, uma das falas dele. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos e seus servidores, ou de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. De coração aberto para você, eu disse que já começaria essa semana de uma maneira direta. Se o inimigo de Deus, se ele pudesse convencer você de que os mortos não estão mortos, se ele puder me convencer e as pessoas também, vai ficar fácil nos convencer também de que os mortos podem entrar em contato conosco. Se você acreditar nisso, uma encenação bem feita vai enganar você. Satanás e os seus ajudantes, indo direto ao nome, ao ponto, a Bíblia diz assim, os anjos caídos, eles são mestres do disfarce. Eles têm levado milhões de pessoas solitárias, com o coração amargurado, sofrendo. E aí, sempre que eu falo sobre esse tema, eu tenho que usar um termo, o inimigo é sujo. O inimigo de Deus é mau caráter, porque ele mexe com o sentimento das pessoas. Eu mencionei que nesse último final de semana eu vivenciei um velório, que grande parte das pessoas se emocionou. E o inimigo é sujo, ele engana as pessoas no momento de maior sofrimento, fazendo com que elas acreditem que é possível entrar em contato com os queridos. E muitos que não possuem esse conhecimento dos princípios bíblicos acreditam nessa manifestação sobrenatural. Jesus ele nos alertou o seguinte sobre os enganos no final dos tempos. Mateus 24:24 diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Olha, falsos cristos, falsos profetas, a gente começa por aí. E daqui a pouco a gente vai ler um texto que ainda é mais claro sobre isso. Raramente o inimigo usa uma abordagem direta, né? Você sabe, e a gente percebe, até em filmes, até no dia a dia, quando alguém é inimigo, jamais ele vai se demonstrando claramente. Muitas vezes ele se esconde no escuro ou se faz de bom, e assim age o inimigo também. Ele é tão astuto que ele consegue enganar as pessoas, próximo da realidade. Muitas pessoas dizem assim, pastor, é possível conversar com alguém que morreu? Era a mesma voz, era a mesma letra.
Pastor, a mesma aparência física, os mesmos trejeitos. O inimigo de Deus, ele prefere usar um disfarce. 2 Coríntios 11, 13 e 14, diz assim, mais um texto. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se o inimigo de Deus, ele é capaz de disfarçar de um grande anjo maravilhoso, representando a Deus, quanto mais se disfarçar de uma pessoa. Se transfigurar, se esconder atrás de uma pessoa. Paulo, ele não tenta teologizar isso, explicar detalhadamente isso. Paulo, ele assume isso como uma verdade. Ele diz assim, o inimigo de Deus se esconde atrás de anjos de luz. Ponto. A Bíblia é clara em dizer isso. E eu quero citar pelo menos 3 pontos interessantes aqui para a gente entender sobre esse aspecto. Bem rapidamente. O primeiro deles é que Satanás pode assumir o aspecto que quiser. Ele pode dissimular e parecer eminentemente piedoso. Olha, que bondade. Vamos pensar, se o ser humano sabe ser ardiloso, quanto mais o inimigo de Deus, que há milênios vive conhecendo toda a psicologia humana, toda a fraqueza humana, toda a sensibilidade humana. O segundo ponto é que ele é praticado há muito tempo em artes enganosas, por milênios. Ele pratica a arte da ilusão e com ele é perfeito, diferente de nós. Sabe agir, sabe enganar. Ninguém jamais professou um respeito mais profundo pela autoridade de Deus do que Satanás quando tentou o Salvador. Ele foi ardiloso. Ao tentar enganar Cristo, ele usou da Bíblia. E hoje muitas pessoas usam da Bíblia para tentar evidenciar algo que não é verdade. Textos isolados, ideias que não têm a ver com o conceito geral da Bíblia. O inimigo usou a Bíblia para tentar Jesus. Lembra disso? Jesus jejuando e de repente o inimigo diz assim, olha, a própria palavra, a palavra de Deus diz assim que aos anjos dará ordem para cuidarem de você a teu respeito. Pode se jogar daqui, não vai acontecer nada com você. E muitos usam da Bíblia para enganar. Eu sei que essa semana vai mexer com algumas pessoas, com algumas questões da vida. A gente vai tocar em algumas feridas, alguns pontos importantes, mas extremamente necessários. O luto, falando da morte, o luto é um processo que precisa ter uma transferência emocional e entendida através da palavra de Deus. Existe esperança, mas a esperança não é essa esperança que se prega muito por aí. A esperança do reencontro agora, momentaneamente, através de encontros em luz ou escuros. Parece confortante, A gente poder comunicar, desabafar, receber a ajuda do nosso amado que faleceu. Mas com todo carinho eu falo para você que é um engano, você não está falando com eles. Eu quero ler um último texto aqui, e a gente pode começar com ele amanhã, que é o texto-chave, Eclesiastes 9, 4 a 6. Eu vou ler esse texto e amanhã a gente vai começar comentando esse texto, ok? Eclesiastes 9, 4 a 6, anote aí. Diz assim, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o cão morto. E aí entra para a questão humana, Ali foi uma ilustração, uma analogia, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Muita gente ainda tenta justificar esse verso aqui, mas amanhã a gente vai começar com ele, entendendo um pouquinho a profundidade desse verso. Que Deus abençoe você, que Deus dê clareza mental para nós entendermos que existe esperança na morte e que a esperança é apresentada na Bíblia. Divulgue essa esperança, propague essa esperança, viva, tente aprender cada vez mais, a gente vai aprender um pouquinho mais essa semana aqui e eu convido você, tá bom? Se Deus quiser, nosso encontro amanhã, terça-feira,
8h30 da noite, ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica. Chegou o momento de nós orarmos, abrirmos o coração a Deus. Que Deus abençoe você. Pai que estás nos céus, bondoso Deus, um tema delicado que mexe com o nosso coração, com os mais profundos sentimentos humanos, de saudade, de tristeza, de desespero, mas que ao final de cada encontro o Senhor possa trazer esperança ao nosso coração. Nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, pedindo a paz que vem dos altos céus. E se porventura alguém nesse momento está sofrendo por causa da morte, tranquilize essa vida, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.